Inter divulga relatório que revisa a projeção para o PIB de 2022 de 2,1% para 2,3%, mantendo em 0,7% para a estimativa para 2023. Para o segundo trimestre deste ano, a instituição projeta um crescimento de 3% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Ainda de acordo com o levantamento, as estimativas do Inter, a inflação vai ser menor para 2022. O IPCA para o ano foi revisado de 7,5% para 6,5%. E, de acordo com o relatório, a mudança se justifica a partir da queda recente dos preços da gasolina e diesel, segundo o movimento do mercado internacional do petróleo. Sobre as projeções do PIB e inflação, que devem subir e apresentar queda, respectivamente, vamos entrevistar a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Rafaela, boa tarde. Estas revisões, elas podem se tornar mais sistemáticas nos próximos meses ou ainda é cedo para dizer isso? Boa tarde, Sidney. Boa tarde a todos. A gente tem visto algumas revisões aí na sequência de dados melhores, principalmente do PIB. Esse mês a gente fez essa revisão, era um pouco marginal, para 2,3% de crescimento do PIB para 2022. Antes a gente tinha 2,1%, mas se a gente considerar o começo do ano, a gente iniciou o ano de 2022 com uma projeção bem mais pessimista, um crescimento até um pouco abaixo de 1%. O que a gente viu ao longo desses últimos meses foi uma surpresa positiva da economia, principalmente no setor de serviços. Foi o principal setor, o setor que apresentou o principal crescimento nos últimos meses e, com isso, puxou também o mercado de trabalho. A gente teve uma forte geração de empregos no começo desse ano. Se a gente considerar os últimos 12 meses, são mais de 8 milhões de pessoas empregadas. A gente já começa a ver crescimento de massa salarial de cerca de 5%, e isso vai ajudar a ter um segundo semestre também positivo. É esperado uma desaceleração, mas a gente parte de uma base mais forte da economia, puxada justamente pelo setor de serviços. Rafaela, bem-vinda, obrigada. Você vem falando, então, dessa onda de revisões que nós temos visto recentemente, inclusive o Itaú também diminuiu a expectativa de inflação para este ano. Vemos a pesquisa Focus do Banco Central com a mesma tendência. Por que isso está ocorrendo? Sim, a gente tem visto não só uma revisão positiva para o PIB, né, como eu falei, puxada aí por um crescimento mais surpreendente dos setores ligados a serviços, mas também uma queda da inflação. A queda da inflação tem dois fatores principais. Um deles foi a redução do ICMS, que causou até uma deflação em julho. A gente deve ver uma outra deflação agora em agosto, a redução de impostos, né, ICMS sobre conta de energia, gasolina, e a redução também de PIS, COFINS sobre a gasolina. Mas a gente também começa a ver uma redução da inflação de bens. Quando a gente olha o dado hoje do do IGP-10, da Fundação Getúlio Vargas, a gente olha os preços no atacado, no IPA, e a gente vê já uma queda de preços de bens industriais. Então, não é somente a redução de impostos, mas a redução do petróleo e de outras commodities lá fora já tem impactado na redução. A gente viu os anúncios na sequência aí de redução de gasolina pela Petrobras, refletem esse cenário de desaceleração global que impacta nos preços das commodities metálicas. E acho que a grande novidade, que a gente ainda deve ver mais revisões para baixo do IPCA, é a redução dos preços dos alimentos, né? O IPA o IPA agrícola também mostrou o enfraquecimento dos reajustes das commodities agrícolas, que devem impactar também os preços dos alimentos. Lembrando que em julho a inflação de alimentos ainda foi alta, de 1,3%, mas a tendência daqui para frente é a gente ter também uma inflação menor nos alimentos e, com isso, esse cenário mais benigno de inflação até o final do ano. Mas eu acho que a gente ainda não viu todas as revisões. Vamos continuar acompanhando o Focus, mas é esperado ainda mais algumas revisões aí para frente. Você teve o cuidado de dizer até o final deste ano. E para o ano que vem? O ano que vem a gente tem alguns desafios, né? A gente tem um novo governo, né, começando em 2023, e eu acho que do ponto de vista fiscal, a gente desconhece ainda algumas das políticas, né? Num cenário base em que a gente mantém um arcabouço fiscal, de consolidação fiscal, seguindo o teto, mesmo com alguma flexibilização, a gente espera que a inflação continue caindo. Então, é esperado, sim. Vale lembrar, a nossa economia ela é muito indexada, então uma inflação menor em 2022, agora a gente espera aí cerca de 6,5% para o IPCA, a gente já teve expectativa de até 9%. Então, na medida que você tem uma inflação menor em 2022, os contratos que são reajustados ao longo de 2023 tendem a ser menos impactados também. Então, a tendência é uma inflação menor
em 2023 a gente também tem esse cenário de demanda global menos aquecida, então essa inflação de bens que foi muito alta ao longo dos últimos 12 meses deve continuar mais fraca daqui para frente, mas acho que a grande questão ainda está no fiscal. Hoje um cenário base que a gente mantém ali algum controle sobre os gastos, a gente deve ver sim uma inflação menor no próximo ano. Nós conversamos com o economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Muito obrigada, Rafaela, por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigada, boa tarde.